Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé nessa noite para estar iniciando mais esse estudo bíblico. E com certeza Deus vai estar nos abençoando mais uma vez essa noite, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai todo-poderoso, mais uma vez aqui estamos, meu Pai, reunidos como igreja diante da Tua presença para Te agradecer mais uma vez por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas e por quem o Senhor é nas nossas vidas. Obrigado por todas as bênçãos e obrigado também por essa oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite para estarmos aqui aprendendo mais da Tua poderosa palavra, essa palavra que tem aí mudado, essa palavra que tem transformado as nossas vidas, transformado a nossa família, transformado o nosso lar. Queremos Te dar toda a glória nessa noite, porque só o Senhor é digno de merecer. Pai, Te apresento a minha vida, a vida da minha família, a vida de cada irmão que já se faz presente e os irmãos que irão chegar, que o Senhor possa trazer em paz, em segurança, livrar de todo mal e despertar cada vez mais a Tua igreja para a importância da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, Senhor. Repreenda todo impedimento no mundo espiritual, venha nos usando segundo o Teu querer, venha nos usando segundo a Tua vontade e que tudo nessa noite venha convergir na glória do Senhor. Pai, obrigado por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar? E eu vou estar apresentando mais uma vez esse trimestre, quarto trimestre de 2022. Estamos na lição número 5, mas o quarto trimestre tem como tema a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Os irmãos podem abrir aí na lição número 5, irmãos. Lição número 5, estamos prosseguindo para o alvo, né? O nosso alvo é Cristo e a igreja tem que perseverar até o fim. Lição número 5, contra os falsos profetas é o tema, contra os falsos profetas. O texto áureo se encontra em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 Pedro, Pai do Senhor, irmãos Marina. 2 Pedro, capítulo 2, Pai do Senhor, Eloá. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. O texto áureo diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 2 Pedro 2:1. Verdade prática dessa lição. A verdade prática é: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Olha só, irmão, já o ensino aqui, ó. Os falsos profetas contrapõem, ou seja, se opõem, né, à palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Então isso é o perigo da dúvida. Porque o que é a dúvida? Dúvida é o contrário da fé, né? E nós temos que afastar das nossas vidas tudo aquilo que gera dúvidas e atrair para as nossas vidas tudo aquilo que alimenta a nossa fé. Então a palavra de Deus alimenta a nossa fé, né? Não falsas profecias, não falsas revelações, isso só cria cada vez mais dúvidas. Quando a pessoa recebe uma falsa revelação ou uma falsa profecia, a pessoa vai sempre estar se perguntando: veio de Deus, não veio de Deus, será que é de Deus, será que não é de Deus, né? Mas quando nós lemos a palavra, nós temos a certeza que aqui sim é a palavra de Deus. Não tem como duvidar, não é verdade? Deus ainda usa os profetas, como nós vamos aprender nessa lição, mas nós temos que ter cuidado também com os falsos que existem também. Quando há alguma dúvida nas nossas vidas, é como se a gente estivesse colocando ali um ponto final onde Deus colocou ainda uma vírgula, que a nossa história vai continuar, né? Que os sonhos que nós temos em Deus ainda continuam. Então, muitas vezes as pessoas perdem a esperança, muitas vezes as pessoas acham que o sonho morreu e colocam um ponto final ainda onde Deus ainda vai estar escrevendo, irmãos. Então, vamos lá para a leitura bíblica em classe. Ezequiel, capítulo 13, versículo 1 ao 10. Ezequiel, capítulo 13, versículo 1 ao 10, é a leitura bíblica em classe, e o Pedro vai estar colocando aí, e nós vamos acompanhar na revista. Pode colocar, Pedro. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem,
profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subsistes às brechas, nem reparaste a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vê em vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosas, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade, vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo: paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada. Amém, né, irmãos? Texto muito forte. E eu vou estar fazendo a introdução aqui, que tem na revista do professor, e os irmãos só acompanhem, prestando atenção por enquanto. Introdução, a palavra de Deus deixa claro, aqui na minha revista, irmãos, a palavra de Deus deixa claro a existência dos falsos profetas no meio do povo de Deus. O Senhor Jesus falou a respeito disso no Evangelho de Mateus, porque surgirão falsos profetas. Essa trágica realidade também estava presente no ministério do profeta Ezequiel. Este tinha uma palavra de juízo, os falsos profetas tinham palavras de bênçãos. Eu até destaquei isso aqui, irmãos, na minha revista, que eu achei forte. Ó. Essa trágica realidade também estava presente no ministério do profeta Ezequiel. Essa trágica realidade. Qual trágica realidade? A existência dos falsos profetas. E aqui diz, ó, este tinha uma palavra de juízo, ou seja, Ezequiel tinha uma palavra de juízo, e os falsos profetas tinham palavras de bênçãos. Então, muitas vezes, né, Deus tem palavra de juízo, de alerta para a igreja, de alerta para a humanidade, e os falsos profetas só entregando bênçãos. O mundo cada vez mais correndo perigo, né? E os falsos profetas só entregando bênçãos, né, da boca deles mesmos. Então, isso acontece também nos dias de hoje. E aqui continua. A presente lição é um alerta para o crente viver de maneira prudente. É preciso sensibilidade e discernimento espiritual para discernir a fonte das profecias. Aqui tenho na minha revista também a apresentação da lição, e os objetivos da lição são: conceituar os termos profeta, refletir a respeito dos falsos profetas e conscientizar a respeito das mensagens falsas. A função do profeta do Antigo Testamento era de transmitir a mensagem de Deus ao povo, ao passo que os falsos profetas transmitiam a mensagem do próprio coração. Que perigo é atribuir a Deus uma mensagem falsa proveniente do coração humano. É preciso refletir a respeito das implicações disso para a vida cristã. Agora sim, vamos para a introdução, que tem na revista de todos aí também, a introdução. Depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. O desafio maior para Jeremias, na cidade de Jerusalém, e para Ezequiel, na Babilônia, era o fato de esses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. Então, mais uma vez aqui nós estamos vendo na lição o perigo da apostasia. A apostasia é o abandono da fé. Nós já lemos esse texto aqui, que nós vamos ler algumas vezes aqui no estudo bíblico, mas hoje eu quero ler mais uma vez esse texto, irmãos, que esse texto é um alerta muito forte. O Pedro pode colocar aí a primeira referência, que está em 1 Timóteo 4,
versículo 1. Coloca aí, Pedro. 1 Timóteo 4, 1. Diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, já estamos nos últimos tempos, é sempre bom lembrar. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, ou ensinos de demônios. O que vai fazer muitos se apostatar da fé é dar ouvidos a esse engano todo que tem, né? Esse engano todo, essa mentiraiada que tem, essas falsas profecias. As pessoas vão dar ouvidos a esses espíritos enganadores e a ensinos de quê? Ensinos de falsos pastores, ensinos de falsos mestres. Aí as pessoas vão se apostatar da fé, vão abandonar a fé. É um perigo muito grande e é um perigo real na igreja de Jesus. Vamos aqui continuar. Sobre os profetas, tópico 1, né? Sobre os profetas. A função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, ao passo que os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de contrapor os profetas de Yahvé e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. Então, os falsos profetas, eles tinham a função de contrapor, irmãos, ou seja, opor, né, o povo de Deus, opor os profetas de Deus. Então, sempre foram inimigos de Deus, inimigos dos profetas verdadeiros de Deus, faziam oposição. Uma coisa interessante que eu destaquei aqui, nesse primeiro tópico, na introdução do primeiro tópico, é o seguinte, ó, a função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, ao passo que os sacerdotes apresentam o povo a Deus. Então, essa é a definição, muito fácil da gente decorar, né? A função do profeta é apresentar Deus ao povo. O profeta, ele recebe de Deus e traz até o povo. E o sacerdote? Sacerdote é o contrário. Sacerdote, ele recebe as causas do povo e leva diante de Deus. Isso serve também para o nosso lar, porque a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes, reis sacerdotes, e somos profetas também da casa do Senhor. Mas quando nós trazemos para o nosso lar, o marido tem essa função também, né? O cabeça da casa, o homem, tem essa função. Essa função de ser profeta do seu lar e ser sacerdote do seu lar. O marido, como cabeça, ele tem a função de receber de Deus e levar até sua família. Por isso tem que ser um homem de consagração, um homem de oração. Tem que ser um homem que anda com Deus, porque ele vai receber de Deus e vai trazer diante da sua família. Ele também, ele recebendo de Deus e trazendo para a sua família, ele está fazendo a função de profeta. Mas quando ele recebe as causas da sua família e leva diante de Deus em oração, aí ele está exercendo a função de sacerdote, recebendo ali as causas da família e levando diante de Deus. Então o marido, que é o cabeça, tem essa função de ser profeta e ser sacerdote na sua casa também. Isso é uma função que Deus designou para o homem também. Vamos lá para o subtópico. Não, é isso mesmo? É. Subtópico 1. O termo profeta. A palavra hebraica usada para profeta é Navi, cuja etimologia é a origem da palavra, né, de onde surgiu a palavra. A palavra hebraica usada para profeta é Navi, cuja etimologia é ainda discutida, mas a ideia primária é de porta-voz, orador. Isso pode ser compreendido no relato do chamado de Moisés, em Horebe. E o próprio texto esclarece o significado do ofício. Eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Mas as três principais palavras hebraicas são Navi, não vou ler essas outras que é meio difícil, como aparece em 1 Coríntios, capítulo 29, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Então aqui é apenas a definição, né, do termo profeta, e eu destaquei aqui que Moisés, quando ele foi ali chamado por Deus para libertar o povo de Israel, os irmãos, a igreja se lembra que Moisés ele falou assim: logo eu, Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar.
Mas aí Deus, ele levantou um orador. Quando muitas vezes Moisés tivesse ali dificuldade de falar, Deus ele levantou ali um orador. Qual era esse orador? Arão, né? O irmão de Moisés. Muitas vezes ia ser Arão o porta-voz de Moisés ali, quando Moisés tivesse essa dificuldade de falar. Então o profeta também, o termo profeta, tem como essa função também de ser um orador, de passar a mensagem por Deus, né? De Deus através da oratória. Então o profeta também ele recebe de Deus, ele passa para o povo e ele tem essa função. Então a característica mais famosa do profeta é isso, é passar a mensagem de Deus para o povo também. Nós temos a tendência de pensar, quando nós não estudamos a palavra do Senhor, que profeta é só aquele que profetiza o que vai acontecer no futuro, aquilo que vai acontecer lá na frente, aquele que fala antecipadamente o que vai acontecer. Mas não é isso que a Bíblia ensina, não. Se os irmãos anotarem, anotem aí, ó, Lucas, capítulo 1, versículo 67. Nós não vamos ler aqui, não. Mas Lucas, capítulo 1, versículo 67, vai dizer ali que Zacarias ali, o pai de João Batista, vai dizer que Zacarias, ele profetizou. E quando diz que ele profetizou, aí os irmãos continuarem lendo o texto ali, vai dizer que ele começou ali a falar das coisas que já tinham acontecido, das coisas que já estavam escritas na lei do Senhor. Então ele começou ali a contar tudo o que estava escrito. Davi foi levantado como rei e tal, da descendência de Davi surgiria o Messias. Ele começou ali a falar da palavra de Deus. Então veja que ele não estava anunciando nada do futuro. Ele estava falando aquilo que já tinha acontecido no passado, aquilo que já estava escrito. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você conhece a palavra de Deus, você estuda a palavra de Deus e você prega a palavra de Deus, você já está sendo profeta também. Porque você está transmitindo a mensagem. Profeta é aquele que transmite a mensagem de Deus. Então, quando nós pregamos a palavra, nós estamos sendo profetas também. Profeta não é só aquele que anuncia o futuro, mas é aquele também que transmite a palavra de Deus. Até aqui está tranquilo? Os irmãos todos entenderam? Porque eu também já tinha essa dúvida, né? Antes eu tinha essa dúvida também, depois eu aprendi isso. Vamos lá, subtópico 2. Outros termos para designar os profetas de Deus. Há diversos termos usados para os profetas há diversos textos usados para os profetas como mensageiro, embaixador, servo de Deus e do Senhor, e homem de Deus. Está aqui as referências, né? A palavra profeta é de origem grega profetes, de pro quer dizer antes, né? E da raiz do verbo, que eu não vou falar esses nomes difíceis, mas que significa falar, ou seja, né, falar antes. O termo profeta significa falar antes. Isso talvez justifique o conceito que mais se popularizou com o passar do tempo, de prever o futuro, revelar algo impossível de se saber por meio de recursos naturais. Então, o termo mais popular para o profeta é justamente esse, né? De revelar algo impossível de se saber por meio de recursos naturais e revelar algo antes, né? Antes de acontecer. Então, o termo a função mais popular, mais conhecida do profeta é aquele que revela algo antes de acontecer. Aquele que revela algo que vai acontecer no futuro. Então, essa é a função mais conhecida. Por quê, irmãos? Porque é a função que mais chama a atenção, não é verdade? É porque existem dons espirituais que chamam mais atenção do que certos dons. Alguns dons chamam mais atenção do que outros, né? Por exemplo, o dom de pregar a palavra, o dom de ensinar. A Bíblia fala que existe o dom de ensinar, existe o dom de pregar, de transmitir a mensagem do Senhor. Existe o dom de liberalidade, existe até o dom de doar. A Bíblia fala que existe lá em Romanos capítulo 12, versículo 6 em diante. Até a questão da contribuição, existe o dom da contribuição, existe o dom da fé. Mas existem dons que chamam mais atenção do que outros. Por exemplo, o dom de profetizar. Esse dom de profetizar encanta mais as pessoas. Quando chega o profeta e anuncia algo que vai acontecer, quando é de Deus e realmente acontece, isso chama mais atenção. As pessoas ficam mais impressionadas com esse dom. Até mesmo o dom de línguas, né? O dom de línguas também é um dom que impressiona mais as pessoas, chama mais atenção também o dom de línguas. Mas, irmãos, a evidência da verdadeira espiritualidade, é aí que eu quero chegar.
a evidência da verdadeira espiritualidade não são os dons. Nós não podemos medir a espiritualidade de ninguém através dos dons. Como que nós podemos medir a espiritualidade de alguém, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Nós medimos a espiritualidade de alguém não são através dos dons, mas são através dos frutos. É o fruto do Espírito. É o fruto que é produzido dentro daquela pessoa. É o caráter. É pelo fruto, é pelo caráter que você vai medir a espiritualidade de alguém. Porque nós aprendemos na palavra do Senhor que muitos que têm dons espirituais não vão ser nem salvos. Naquele grande dia, Deus vai chegar para muitos que têm dons espirituais, e essas pessoas vão falar: Senhor, no seu nome eu profetizei, eu curei, eu fiz milagres, ou seja, eu era cheio dos dons. No seu nome eu fiz tudo isso. E Jesus vai falar abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, pessoas que não produziram frutos, pessoas que tinham até dons, mas não tinham o fruto. Não produziram ali, não foi produzido o caráter de Cristo naquela pessoa. Então, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o caráter de Cristo produzido dentro de nós. Então, o termômetro da verdadeira espiritualidade não são os dons. Tem muitas pessoas que se impressionam com os dons, mas não são os dons, irmãos, é o caráter. Não é a pessoa que chegar e falar em línguas, não é a pessoa que botar a mão na cabeça e já curar, não. Você tem que ver como é que é a pessoa dentro do seu lar, com a sua esposa, com seus filhos, no seu ministério, no trabalho, na sociedade, como que é o proceder dessa pessoa. Sabe, essa pessoa foi produzido realmente o caráter de Cristo nessa pessoa, e não pelos dons. Mas hoje nós vemos que nós vivemos o contrário disso. As pessoas valorizam mais os dons do que o caráter. Chamam mais de profetas aqueles que falam em língua, que relampeiam, né, que sapateiam, que profetizam, do que muitas vezes aquele que às vezes nem fala em língua, às vezes nem profetiza, mas tem uma atitude ali de honestidade, de fidelidade, né, que produziu ali o fruto do Espírito. Então, irmãos, nós temos que estar atentos a isso. Vou dar um exemplo aqui mais claro ainda, porque certa vez, quando eu trabalhava ali na Rádio Resgate, né, que fazia a programação, certa vez eu vi ali uma pregação do pastor Everaldo, e o pastor Everaldo estava explicando que tinha um casal que pregava na rádio. Aí tinha o pastor que pregava e a esposa do pastor. Os dois faziam programação juntos, né? Aí diz que as pessoas, todas as vezes que as pessoas ligavam para a rádio, o pastor, ele era bastante instruído na palavra. Ele tinha assim um dom de pregar, ele tinha bastante entendimento da palavra. Só que a esposa dele, né, era daquelas que profetizava e falava em línguas. Aí as pessoas ligavam para a rádio, e todas as vezes que as pessoas ligavam para a rádio e o pastor atendia, ela falava: eu queria receber uma oração, mas eu queria receber uma oração da sua esposa. A maioria das vezes, irmãos, o pastor atendia ali: eu queria receber uma oração, mas era da sua esposa. Por quê? Porque a esposa dele falava em línguas e profetizava. E o pastor que tinha o entendimento da palavra, que pregava a palavra, muitas vezes era deixado de lado. Então, para ficar bem claro, se tiver assim, na maioria das vezes, né, irmãos? Claro que nós não generalizamos, mas muitas vezes, se tiver assim, um pastor que tem um entendimento da palavra e outro que fala em línguas, a pessoa vai pedir oração para quê? Para o que fala em línguas. Porque se impressiona com esse dom, né? E nem sempre o dom vai ser evidência da verdadeira espiritualidade. É claro, irmãos, tem pessoas que profetizam e falam em línguas também, que são homens de Deus e mulheres de Deus também. Nós estamos dizendo que nem todos os casos são assim, para a gente não se impressionar pelo dom, e sim pelo fruto do Espírito, o caráter de Deus que é desenvolvido nas pessoas. Até aí alguma dúvida? Não, né? Vamos lá para o subtópico 3. Os falsos profetas. Profetizar falsamente era crime em Israel. Olha como era séria a coisa. Profetizar falsamente era crime em Israel, sob pena de morte, conforme a lei de Moisés. Curiosamente, os mesmos termos hebraicos, Navi, e esses termos que são difíceis de falar, né? Curiosamente, esses termos hebraicos, e usados para os profetas de Deus, vivo ou vidente, como Samuel e Gade, são também aplicados aos falsos profetas. É o contexto que vai identificar entre o verdadeiro e o falso no Antigo Testamento. Ou seja, aqui está falando, né, que muitos falsos profetas também, eles eram intitulados por esses termos: mensageiro, homem de Deus, servo de Deus. Mas o que identificava verdadeiramente se o profeta era de Deus ou não era o contexto.
de toda ali revelação de Deus através da vida dele. Aqui diz, ó, é o contexto que vai identificar entre o verdadeiro e o falso no Antigo Testamento. Às vezes, quando o sentido não se refere aos profetas legítimos, a Septuaginta é mais específica e emprega a palavra grega pseudoprofetes, falso profeta. É a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro em 2 Pedro 2, versículo 1. Então, pseudos profetas, irmãos. Todas as vezes que os irmãos verem a palavra pseudo quer dizer falso. É aquilo que não é verdadeiro. Pseudos profetas, ou seja, falsos profetas. Pseudos pastores, ou seja, falsos pastores. Então, o que identificava se era verdadeiramente o profeta era todo o contexto. E a palavra de Deus também, eu até destaquei aqui essa questão do contexto, porque a palavra de Deus é muito importante a gente conhecer o contexto. Já ensinamos isso aqui várias vezes, né? Não somente um versículo isolado, mas a gente conhecer todo o contexto. Já dei o exemplo aqui, se eu não me engano, é em João 15, versículo 7, se não me falha a memória, onde vai dizer assim, ó, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Esse é o quê? Um versículo isolado, né? É uma parte do versículo isolado. Então, se a gente receber só essa parte, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Aí a gente quer receber essa parte aí, né? Mas no contexto, o que vem antes disso? Vem o seguinte, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Está vendo como é importante conhecer o contexto? Porque se a gente não conhecesse o contexto, a gente ia pensar assim, eu posso pedir tudo o que eu quiser e vai ser feito. Mas existe o quê? Uma condição. É igual a palavra de Deus vai dizer lá em Isaías, acho que hoje eu não estou muito bom de memória não, acho que é 1,19. Os irmãos, confere aí, Isaías 1,19, se eu não me engano, que vai dizer o seguinte, irmãos, Isaías 1,19, vê aí, confere aí para mim, irmão, se é isso mesmo, Isaías 1,19, isso, é isso mesmo, ó, se quiserdes e me ouvirdes, né, em algumas traduções, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Esse é um versículo isolado, e todos nós queremos tomar posse. Opa, vou comer o melhor da terra. Mas o que vem depois? Pode ler aí, Neide. O 20. O 20. O 20. O 20. Viu aí, irmãos? Então, o que acontece? O contexto é aquilo que vem antes e aquilo que vem depois. Eu dei um exemplo de um versículo aqui, né? De um contexto que vinha antes. Agora nós estamos dando exemplo de um contexto que vem depois. Então, Isaías 1,19 vai dizer, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Mas e o 20, o que vem depois? Fala, mas se vocês forem desobedientes, se vocês forem rebeldes, vocês vão ser devorados à espada. Então, às vezes, nós queremos tomar posse só da parte boa, né? A parte que nos exorta, muitas vezes nós desprezamos. Mas, irmãos, para a Bíblia ter feito nas nossas vidas, para a palavra de Deus ter feito nas nossas vidas, nós precisamos de todo o contexto. A Bíblia explica a própria Bíblia e a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isaías 59 vai dizer o seguinte também, vai dizer que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão tapados para que não possa ouvir. Aí isso aí é bom de se ouvir também, opa, as mãos do Senhor são estendidas sobre a minha vida. Só que logo no versículo 2 vai dizer também, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Deus não vos ouça. Então nós podemos concluir o seguinte, Deus ele está com os braços estendidos, para nos salvar, para nos abençoar, para nos ajudar. Mas se a gente continuar em pecado, né? Se a gente continuar em pecado, o pecado vai fazer separação entre nós e Deus, para que Deus não nos ouça. Então, todo o contexto é importante. Por quê? Porque nós precisamos aplicar, não é só um versículo isolado nas nossas vidas. Nós precisamos aplicar todo o contexto da palavra do Senhor. Assim como a palavra diz que Deus nos abençoa, a palavra também diz que Deus disciplina, castiga, exorta. Assim como a palavra do Senhor fala que nós recebemos bênçãos, a palavra do Senhor também nos ensina que nós perdemos as bênçãos também. Então precisamos de todo o contexto para a gente ter uma vida verdadeiramente abençoada. Então vamos avançar aqui, irmãos.
Eu destaquei aqui também Septuaginta, né? Tem escrito aqui. Oi. Hã? Fala. As dúvidas da Suzana são difíceis. É só pergunta difícil. Fala. Vidente, né? Sim. No Antigo Testamento, os profetas verdadeiros também eram chamados de videntes. Nós vamos até ler em Isaías 30, versículo 10, aí você vai resolver sua dúvida. No Antigo Testamento, irmãos, os verdadeiros profetas também eram chamados de videntes. Para não confundir, né? Porque às vezes a gente lê no Antigo Testamento videntes, mas os profetas verdadeiros também eram chamados de videntes, porque eles viam o futuro também. Hoje em dia nós entendemos que videntes, né, são essas pessoas aí que lê mão, cartomante, essas coisas aí, são chamadas de videntes, né? Só que são pessoas que que não estão ali falando em nome de Deus. Porque esse negócio de ler mão, esse negócio de tarô, cartomante, isso é espíritos enganadores. Vou até fazer uma pergunta, já foi bom a Suzane tocar nesse assunto aí. Vou fazer uma pergunta, irmãos. O demônio, ele pode revelar algo que vai acontecer no futuro ou não? Pode. Pode. Espíritos enganadores. É por isso que muitas pessoas são enganadas. A Nilma tem um testemunho que ela já contou aqui várias vezes, né? Que tinha uma prima dela que ainda não estava na presença de Deus, hoje em dia está, graças a Deus, mas no tempo que ela não estava, ela mexia com coisas de espiritismo, não sei, né, essas coisas assim, e ela profetizou que o irmão da Nilma, que estava sumido há alguns dias, ia aparecer, ia entrar lá pelo portão, e realmente ele apareceu. Então, até a questão de curas, às vezes as pessoas se ajoelham diante de uma imagem e são curadas, mas são falsas curas, né? São curas ali para enganar. Então a Bíblia fala, eu sempre cito esse texto aqui de 2 Tessalonicenses 2, versículo 9, que até o anticristo ele vai surgir nessa terra com vários sinais, poderes, prodígios de mentira para os que perecem. Aí Deus vai enviar a operação do erro para que as pessoas sejam julgadas, porque as pessoas preferiram a mentira, deixaram a verdade de lado e preferiram se deleitar com a injustiça, ou seja, com a mentira. Então o diabo ele sempre fez falsos sinais. Quem não se lembra de Moisés? Moisés fazia ali um sinal, aí os feiticeiros daquela época imitavam Moisés, né? Até a questão de transformar o cajado em cobra, eles fizeram isso também. Mas aí, quando Moisés transformou o cajado em cobra, os feiticeiros fizeram igual também. Só que a cobra que Moisés foi usada ali para transformar o cajado em cobra, a cobra de Moisés engoliu a cobra dos feiticeiros ali. Isso mostra que o poder de Deus é maior do que o poder das trevas. Não é verdade, irmãos? Mas existem falsos sinais, falsas curas, falsas profecias, falsas revelações, tudo isso existe também. Então, Suzane, os profetas verdadeiros também no Antigo Testamento também eram chamados de videntes também. Então, irmãos, tem aqui, eu destaquei aqui também, nesse subtópico 3, no finalzinho, Septuaginta. Às vezes nós achamos isso um nome muito difícil, né? Septuaginta. Mas é uma maneira bem fácil de entender o que é Septuaginta. O que é Septuaginta? Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. Então, Septuaginta é a versão grega. Uma maneira bem fácil de entender e de memorizar, né? É a versão grega do Antigo Testamento. Bem fácil de entender. Vamos lá para o tópico 2, avançando aqui, tópico 2, sobre os falsos profetas em Ezequiel. Subtópico 1, os dois lados. Tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo. Como há o bem, há também o mal. Como há galardão, há castigo. Como há amigos, há inimigos. Como há bênçãos, há maldição. Como há verdadeiro, há mentiroso. Há mentiroso. Como há justo, há injusto. Como há vida, há morte. Como há céu, há inferno. Assim também, como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Então nós temos que ter cuidado, mais uma vez, com os extremos. Não é porque existem falsos profetas que a gente vai desacreditar de tudo, né? Existem muitos falsos profetas, agora eu não acredito em nada. Eu não acredito mais em profecia, não acredito mais em revelação, porque existem falsos profetas. Não, irmãos, não é porque existe o falso que não vai existir o verdadeiro, né? O verdadeiro também existe e o verdadeiro também é real. Nós não podemos dizer que só existem falsos profetas, mas também não podemos dizer que só existem profetas verdadeiros, né? E o Espírito Santo de Deus, ele nos dá o discernimento. Existe um dom espiritual, falamos aqui de dons, e existe um dom espiritual que muitas vezes a igreja não busca tanto, mas é muito importante buscar.
é o dom de discernimento de espíritos. Irmãos, dom de discernimento de espíritos. Eu já falei para minha esposa, eu falei, Nilma, eu creio que eu tenho esse dom de discernimento de espírito, né? A gente vai identificando na nossa vida, né? Nilma, eu creio que eu tenho esse dom de discernimento de espírito. Porque, irmãos, muitas vezes assim, eu bato o olho numa situação, às vezes uma pessoa que eu não conheço muito bem, né? Porque às vezes quando nós temos intimidade, fica mais fácil da gente conhecer tudo, as características, a personalidade, o temperamento, né? As qualidades, os defeitos e até mesmo os perigos. E muitas vezes eu bato o olho numa situação assim, eu falo, Nilma, está acontecendo isso, isso e isso. Aí minha esposa, às vezes, tem até impressão, ela tem a tendência de pensar que é impressão minha, né? Ué, William, será e tal? Nilma, tal coisa está assim, acontecendo de tal maneira. Muito antes de acontecer. Chega lá na frente, acontece. Aí, William, bem que você falou. Hein? Aí certa vez ele falou, William, você tem discernimento de espírito mesmo. Mas, irmãos, isso aí eu entendo que Deus, ele dá a cada um a ferramenta necessária para o ministério que nós vamos exercer, não é verdade? A liderança tem que ter discernimento de espírito. Já pensou a liderança não saber discernir as coisas? Aí ia virar uma bagunça. Então, todo crente, ele tem o discernimento de espírito, porque é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Mas eu entendo que, para cargos de liderança, eu entendo que Deus, ele dá esse discernimento de uma maneira mais aprofundada, de uma maneira maior, em quantidade maior, porque é necessário para a obra de Deus. Então, muitas vezes, situação muito antes de acontecer, eu já tenho esse discernimento assim, quando chega lá na frente acontece. Falei. Então, irmãos, é importante, né, pedir, buscar as ferramentas necessárias para a gente exercer o nosso ministério, seja ele qual for. É importante buscar. E discernimento de espírito é uma coisa que eu pedi para Deus mesmo, no começo do meu chamado. Eu falei, Senhor, me dê discernimento de espírito para que eu não seja enganado, e me dê discernimento de espírito também para que eu possa ir exercer o ministério que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, né? Então eu creio que Deus, ele atende, né, as ferramentas necessárias que nós precisamos. Eu destaquei aqui no finalzinho, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Mas como eu disse aqui, irmãos, o crente salvo, o crente que leva Deus a sério, o crente que ora, o crente que busca, o crente que recebeu o Espírito Santo, ele é capaz de identificar. Às vezes, na hora, sim, pode até surgir um pouco de dúvida. Mas, irmãos, mais cedo ou mais tarde, ele vai identificar o que é de Deus e o que não é de Deus. Ele vai identificar. Olha só o que diz aqui em João, capítulo 18, versículo 37. Isso aqui é muito forte. João 18, versículo 37. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Ao finalzinho, irmãos. Jesus, ele estava frente a frente ali com Pilatos. Aí Pilatos falou, estão dizendo aí que você é rei? Aí Jesus falou, tu dizes. Eu dou testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Os que são da verdade, ouvem a voz de Deus. Os que são da verdade, ouvem a voz de Jesus Cristo. Olha o que o próprio Jesus disse aqui também em João, capítulo 10, versículo 27. Coloca aí, Pedro. João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós podemos concluir o seguinte: as ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus. Agora, as pessoas ainda que não foram transformadas, não receberam o Espírito Santo, irmãos, vão ouvir a voz de falsos profetas. Nós temos que buscar saber de Deus, se nós estamos sendo ovelhas ou se nós estamos sendo bodes. Porque eu creio que os bodes é que vão ser enganados, ouvir falsos profetas, né, irmãos? Então, ovelha, ela pode até ser enganada por um certo tempo, mas ela não vai ser enganada por todo o tempo. Vai chegar um momento que os olhos vão se abrir, o discernimento espiritual, o Espírito Santo vai lá, opa, sai daí que tem coisa errada, né, irmãos? E elas vão ouvir a voz de Deus, porque as ovelhas de Jesus ouvem a voz de Deus. Eu até lembrei de um vídeo, vou apagar aqui a luz, pastor Evaldo pode apagar também, pode colocar aí, Pedro. Eu quero colocar aqui um vídeo, irmãos, muito interessante esse vídeo aqui. Os irmãos vão prestar atenção nesse vídeo, porque é esse ensinamento na prática, as ovelhas ouvindo a voz do pastor. Pedro vai colocar aí, os irmãos prestem atenção. Veja o que acontece quando as ovelhas ouvem alguém que não é o seu pastor.
Olha o que acontece quando não é o pastor. One more time. Essas pessoas não são pessoas, não são os pastores, né? Estão tentando chamar as ovelhas. Agora veja quando o pastor chama. Aí, Pedro, pode tirar. Tá vendo, irmãos? É até bonito, né? É até emocionante. Achei muito bonito esse vídeo. 3 pessoas que eram pessoas estranhas, chamando as ovelhas, elas não foram. Quando o pastor chamou, né, vieram tudinho. Então, irmãos, para a nossa reflexão, para aplicação nas nossas vidas. Jesus, ele é o nosso pastor supremo. Jesus é o nosso pastor. Então, nós ouvimos a voz de Jesus através das pessoas, através da palavra, quando é através de um louvor, através de um testemunho. Quando é Jesus querendo comunicar conosco, nós reconhecemos, nós identificamos a voz de Jesus. Agora, quando é falso profeta também, né, a gente tem essa capacidade de identificar. Agora, Jesus, ele é o nosso supremo pastor, mas ele colocou pastores aqui nessa terra também, né, irmãos? Então, a ovelha, ela vai ouvir o seu pastor também. Não somente quando o pastor lançar palavras de bênçãos, mas quando o pastor também corrigir, quando o pastor disciplinar, quando o pastor cobrar alguma coisa, a ovelha vai ouvir. Vai ouvir a voz do seu pastor e vai obedecer a voz do seu pastor. Se eu não obedecer a voz do meu pastor, irmãos, eu posso dizer que eu estou sendo ovelha? Né? Então nós temos que ter essa consciência, essa aplicação nas nossas vidas também. A ovelha ouve a voz do pastor. Vamos aqui avançando, subtópico 2. Apresentação, subtópico 2. A expressão profetas de Israel só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento e somente em Ezequiel. Não existe nas escrituras hebraicas uma palavra específica para falso profeta. O termo profeta pode se aplicar a falsos profetas, tanto os de Jerusalém, quanto os que estavam entre os exilados na Babilônia, e também aos falsos doutrinadores da atualidade. Ezequiel descreve ainda a natureza da atividade profética desses enganadores do povo. Os profetizadores, ou que profetizam, ou ainda... os profetizadores, ou que profetizam, ou ainda estão profetizando, é um pleonasmo, uma redundância, até certo ponto sarcástica. Ele denuncia os falsos profetas que profetizavam o que vê o seu coração. Então tem uma palavra difícil aqui, né? Pleonasmo. Pleonasmo, irmãos, é quando a gente usa uma palavra assim sem necessidade. Quando a gente acrescenta uma palavra na frase sem necessidade alguma. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, entrar para dentro. Entrar para dentro. Se eu chegar para o irmão e falar assim, eu vou entrar para dentro. Quando a gente entra é para dentro, né, irmãos? Então preciso só falar, eu vou entrar, né? Oi? Pois é. Então, pleonasmo é isso, é quando a gente usa uma palavra na frase sem necessidade nenhuma. Eu vou entrar para dentro. É um pleonasmo. Outro exemplo também. Às vezes estou lá no meu serviço lá, aí alguém quer que eu tire o carro ali do lugar, aí meus amigos têm a mania de fazer uma brincadeira. Eles falam, William, dá uma ré para trás. A ré só pode ser para trás, né? Então, dá uma ré para trás, isso também é um pleonasmo. Veja que às vezes as palavras são meio difíceis, né? Mas quando a gente aprende o significado, fica melhor da gente entender todas as coisas. Então, os falsos profetas, eles usavam muitas frases de efeito. Hoje em dia também é assim, né?
usavam frases de efeito, usavam repetições, vãs repetições também, porque o profeta de Deus, ele falou uma vez, falou de uma maneira ali, a mensagem já está dada. Então, às vezes vem repetições, vem palavras em vão, vem palavras muitas vezes ali bonitas, agradáveis, mas muitas vezes são palavras para ludibriar, palavras para enganar as pessoas também. Então aqui fala sobre falsos doutrinadores da atualidade também, ou seja, falsos ensinadores. Todas as vezes que os irmãos veem a palavra doutrina, a doutrina quer dizer ensino. Então, doutrinadores são falsos ensinadores também da atualidade. Irmãos, tem muitos falsos ensinadores. Tem pessoas que ensinam sobre Jesus, mas não é esse Jesus da Bíblia. Às vezes as pessoas ensinam Jesus, só um Jesus que morreu lá naquela cruz para nos dar todas as coisas. Ah, Jesus vai te dar isso, Jesus vai te dar aquilo e vai te dar aquilo outro. Parece que o Jesus morreu só para nos dar as coisas, né? Na verdade, Jesus morreu, irmãos, para nos salvar, né? Para nos livrar da morte, para nos livrar do pecado. Todas as demais coisas que são acrescentadas nas nossas vidas são acrescentadas através da sabedoria que Deus nos dá também. Nada cai de graça dos céus. Tudo que nós conquistamos nessa terra, conquistamos, é claro, né? Deus acima de todas as coisas, Deus que provém todas as coisas, mas Deus, ele nos dá sabedoria para conquistar. Deus, ele nos dá equilíbrio nas nossas vidas. Antes eu tinha uma vida desequilibrada, então minha vida antes não era tão boa igual está agora, né? Então hoje em dia nós temos mais equilíbrio, mais sabedoria, mais prudência, mais cuidado. Quando a gente tem uma vida desregrada, desequilibrada, a tendência é acabar mal. Então Deus, ele não nos dá as coisas, é igual se dissesse assim, ó, Deus, ele não nos dá o peixe, ele nos ensina a pescar, né? Então ele nos dá as ferramentas necessárias para a gente conquistar todas as coisas. A palavra de Deus fala, ó, que nós vamos viver e vamos desfrutar do fruto do nosso trabalho. Não é igual muitas vezes as pessoas pensam, eu sirvo a Deus, agora tudo tem que cair do céu, tudo tem que aparecer, surgir na minha vida. Não é assim não. Às vezes as pessoas reclamam, eu tenho uma coisa que me chama muita atenção. Às vezes o crente fala assim, ó, Deus tem que tirar do ímpio e dar para mim. Deus tem que tirar do ímpio e me dar. Tem uma parte na Bíblia que até ensina isso, que muitas vezes Deus vai tirar assim do ímpio e vai dar para o crente. Mas é quando o crente está levando uma vida reta. E o ímpio está vivendo desordenadamente, né? Então isso pode acontecer. Mas o crente tem que estar ali vivendo uma vida alinhada com a vontade de Deus. Agora imagine uma coisa. Às vezes o crente pode pensar assim, não, eu vou prestar concurso, eu vou prestar um concurso público, e vai ter muitos ímpios ali também prestando concurso, então Deus vai tirar o ímpio e vai me colocar no lugar do ímpio, eu vou passar no concurso. Agora eu pergunto, se o crente não estudar, irmãos, Deus vai fazer isso? Deus não é injusto, né? Deus não é injusto. Se o ímpio estudar, quem vai passar na prova é o ímpio. Se o ímpio estudar, quem vai passar no concurso é o ímpio. E quando nós vamos lá para o Salmo 73, vai falar sobre Asaf, vai falar que Asaf tinha inveja do ímpio, que o ímpio estava tendo isso, tendo aquilo outro. Asaf ficou até com inveja. Aí Asaf vai dizer que os pés dele quase escorregaram. Quase que ele cai, de tanto olhar para o ímpio, de tanto ter inveja do ímpio. Aí a Bíblia ensina, ó, não tenhais inveja do ímpio. Quando Asaf descobriu para onde o ímpio ia, ele falou, opa, peraí, eu sou muito abençoado. Eu tenho Deus. Posso não ter uma grama verdinha igual a grama do vizinho? Mas eu tenho Deus, eu tenho a salvação, né? Eu tenho a vida eterna. O ímpio pode ter tudo, irmão. Pode ter mansão, pode ter carro, pode ter sucesso, fama, dinheiro, glória, mas não tem a vida eterna, né? Só tem a vida eterna aqueles que se arrependem e recebem Jesus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador. Então o crente não pode ficar nessa também não. Eu vou para o monte, vou ficar lá no monte até meio-dia e Deus vai abrir uma porta para mim. Não, irmãos, o crente tem que acordar cedo, entregar currículo. Ora sim, né? Apresenta para Deus, entrega currículo, mas tem que acordar cedo. Acordar cedo, entregar os currículos ali, não esperar as coisas cair do céu apenas porque é crente, irmãos. Isso é um ensinamento muito importante, porque às vezes as pessoas não têm essa visão também. Vamos lá, subtópico 3. Eu costumava até brincar, né? Tem gente que acorda cedo, acorda às 5 para meio-dia. Acorda às 5 para meio-dia perguntando o que tem para comer. Aí depois come, né? Bate aquela pratada lá, aí depois que come, fala, agora eu vou ter que tirar um cochilo. Aí dorme o resto da tarde de novo. Como é que vai ser abençoado, né, irmãos? A pessoa tem que realmente se esforçar nessa terra também. Subtópico 3, o desserviço dos falsos profetas. O desserviço dos falsos profetas. Eles são chamados de loucos, em hebraico é Nabal.
Ser insensato, tolo. Nabal significa isso, irmãos. Ó. Insensato, tolo. O Nabal afronta a Deus. Zomba daqueles que confiam em Deus e não acredita em Deus. Ezequiel afirma que eles seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Não se trata de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Está lá em Salmos 74, versículo 18. Eu pedi para o Pedro colocar esses salmos, né? Mas tem na revista aí. Mas nós vamos ler aqui no telão também. Então, Nabal significa isso, ó, insensato, tolo. Creio que a igreja já leu aquela passagem lá que fala de Nabal e Abigail. Teve até o tema das mulheres aqui, né? Nabal e Abigail. Nabal era um homem sensato. Nabal era um homem tolo. Nabal, ele zombava de Deus e zombava também dos profetas de Deus, que ele zombava ali de Davi. Isso que os falsos profetas fazem também. São zombadores. Muitas vezes falam em nome de Deus, mas na verdade estão escarnecendo dos dons espirituais. Porque existe o dom verdadeiro. E o que o falso profeta faz? Ele fica escarnecendo dos dons. Falando o nome de Deus em vão. Falando o que Deus falou, sendo que Deus não falou nada. Que Deus está em silêncio. Então, isso, para Deus, isso é uma zombaria. Então, olha só o que diz em Salmos. Coloca lá, Pedro. Tu colocou errado, hein? É 74, 18. Então, deixa. O Pedro não colocou, não? Eu vou ler aqui na revista. O que aqui tem, ó. Que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Então, os falsos profetas são blasfemadores. Lá na carta de Pedro também vai dizer dos zombadores, os escarnecedores. Aqueles que dizem assim, ó, essa história que Jesus vai voltar, desde que meus pais morreram, é que eu ouço essa história de que Jesus vai voltar, e Jesus nunca volta. Aí Pedro vai explicar, esses são escarnecedores. Porque Pedro vai dizer, ó, Deus ele não retarda a sua promessa. Ainda que alguns achem que está demorando, Deus ele não retarda a sua promessa. Pelo contrário, ele está esperando que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, falsos profetas também escarnecem de Deus. Irmãos, como que os falsos profetas escarnecem de Deus nos dias atuais? Eles escarnecem da seguinte maneira: eles não pregam a segunda vinda de Jesus, não pregam arrependimento, não pregam sobre o pecado, né? Não ensinam sobre o pecado, sobre arrependimento, sobre correção, sobre disciplina, sobre a vinda de Jesus, sobre arrebatamento. Eles não pregam isso. Só fica falando o tempo todo, Deus está dando, Deus está fazendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É o tempo todinho, irmãos, é só bênção. Se tiver 50 pessoas numa fila, ele entrega bênção para 50 pessoas. Aí a gente pensa, esse tanto de gente aí, Deus não vai corrigir nenhum. É só bênção, 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 bênção. Então, essa é o quê? A estratégia deles para agradar os ouvidos. Para agradar os ouvidos, para massagear o ego. Por que existem falsos profetas? Existem falsos profetas porque é a lei da procura e da oferta, né? É a lei da procura e da oferta. Esses dias minha esposa falou, nossa, William, essas camisas do Brasil estavam baratinhas e agora já está caro que só, estão vendendo caras. Eu falei, Nilma, é a lei da procura e da oferta. Tem muita gente procurando e eles aumentam o preço mesmo. Muita gente procurando, aumenta os custos para eles também, tem que produzir mais, combustível, tudo, né, para pegar, aumenta os custos. Aí eles vão e aumenta o preço também. É a lei da procura e da oferta, irmãos. Então, por que existem falsos profetas? Porque existem muitas pessoas que querem ouvir falsas profecias. Não é verdade? Então, tem uma frase que diz, que não foi eu que inventei, viu, irmãos? Mas tem uma frase que diz o seguinte, o falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. Então, quer isso, a pessoa quer tanto aquilo, que é aquilo que a pessoa vai receber. Isso é muito perigoso, né? Porque vai desviar a pessoa do caminho. E Deus, ele não trata somente com o falso profeta. Deus, ele trata também com a pessoa que deu ouvidos à mentira. Porque todos que querem, irmão, chegar ao conhecimento da verdade, podem chegar ao conhecimento da verdade. Porque Deus, ele não faz diferenciação de pessoas, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então, da mesma maneira que ele quer revelar a verdade para a missionária Neide, ele quer revelar a verdade para a Suzane, ele quer revelar a verdade para todos. Agora, a pessoa é que escolhe se vai dar ouvidos à verdade ou se vai dar ouvidos à mentira. Todos podem chegar ao conhecimento da verdade. Essa palavra é a verdade, mas quantos não desprezam essa palavra? Quantos não saem doidos correndo atrás de profecia e de revelação, mas não abrem a Bíblia em casa, né? Então, fatalmente vão ser enganados também. Vamos lá para o subtópico 4.
as raposas do deserto. Esse quadro é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas, em cidades e civilizações devastadas. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. Essa linguagem é uma demonstração do caráter, aquilo que nós falamos, essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representam à nação e hoje a Igreja de Cristo. Jeremias apresenta um duro discurso contra eles em Jerusalém. Os israelitas caminhavam para a ruína ao passo que eles deveriam se ajuntar aos profetas de Deus para ajudar a reparar a fenda da casa de Israel. Então eles estavam trocando o verdadeiro pelo falso. Eles estavam abandonando os verdadeiros profetas e se juntando com os falsos profetas. Eles queriam palavras agradáveis, eles queriam palavras de bênçãos. Eles estavam rejeitando as palavras de exortação, as palavras duras, as palavras de alerta, irmãos. É o que acontece muito nos dias atuais também. É por isso que muitos estão o quê? Se desviando dos caminhos do Senhor. Aqui diz que nós temos que ouvir os profetas verdadeiros para quê? Para fecharmos as nossas brechas. Olha o que diz aqui, ó. Os israelitas caminhavam para a ruína, ao passo que eles deveriam se ajuntar aos profetas de Deus para ajudar a reparar a fenda da casa de Israel. Fenda representa o quê? Brechas. Brechas nas nossas vidas. Então, por que Deus levanta profetas nessa terra? Para a gente fechar as brechas nas nossas vidas. Quando a gente é exortado, alertado, corrigido, disciplinado, é para a gente fechar as brechas nas nossas vidas, irmãos. Então, é igual a questão do amigo. O verdadeiro amigo não é aquele amigo que fica passando a mão nos seus erros, né? Passando a mão na cabeça, cobrindo seus erros, não. O verdadeiro amigo é aquele que quando vê algo errado na sua vida, vai falar, não, meu amigo, não é por aí não. Isso aí está errado, se você for por este caminho, você vai acabar na destruição, não é por aí. Este que é o verdadeiro amigo. Não é aquele que mesmo quando nós estamos errados, vem nos bajular, né? A Bíblia até fala, o homem que bajula o homem, ele arma uma armadilha para os seus próprios passos. Então a Bíblia não aprova essa questão de bajulação. Então às vezes a palavra vai ser mais dura, às vezes a palavra vai ser mais cortante, mas vai ser uma palavra de bênção, uma palavra de vida, uma palavra de salvação para as nossas vidas. Vamos lá para o tópico 3. Tópico 3, é isso mesmo? É, tópico 3. Para nós estarmos encerrando. Barulho é esse, Pedro? Deus, glória a Deus. Também tá. Vamos lá, estamos quase terminando, dá para terminar. Tópico 3, sobre as gerações das mensagens falsas. Está carregando? Deixa ela sempre ligada. Hã? Deixa sempre aí. Sobre as gerações das mensagens falsas. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de nome muito difícil, vou ler não. Mas, como Neide? Kenaana, acho que é isso mesmo. Mas a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosas pelas mensagens falsas na atualidade. Olha, mas a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosas pelas mensagens falsas na atualidade. Então está dizendo aqui que o povo busca com avidez espantosa as mensagens falsas. Aí eu fiquei pensando, fiquei refletindo. Nossa, se o povo tivesse tanta disposição para buscar a verdade, igual tem disposição para buscar a mentira, né? Eu creio que nossa vida, a família, a sociedade, tudo iria ser melhor. Porque veja, irmãos, que a mentira é destrutiva em todas as áreas. Não é verdade? A mentira nunca é benéfica. Tem pessoas que querem resolver um problema mentindo. Aí mente, aí depois tem que mentir de novo para tentar resolver a primeira mentira que contou. Conta uma mentira, depois vai ter que contar outra mentira para querer consertar a primeira mentira que contou. Aí virou uma bola de neve. Mentira, 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 mentira. E mentira é uma coisa que entristece tanto, né? Quando você descobre uma mentira. Quando você descobre que alguém mentiu para você. Porque uma coisa, a pessoa está com medo ali na hora e tudo, e falar uma mentira ali na hora do medo e tudo. Uma coisa é isso.
Agora aquela mentira intencional que a pessoa faz justamente para te enganar mesmo. Isso aí é algo muito, muito triste, né? Então a mentira destrói relacionamentos, destrói casamentos, relacionamentos de amigos, relacionamentos de irmãos, né? Relacionamentos no trabalho. A mentira destrói famílias, a mentira destrói ministérios. A mentira destrói a sociedade. Veja por que o mundo vai de mal a pior. Por que o mundo jaz no maligno? Porque se os irmãos forem olhar a política, os governos, os governantes, os governos, irmãos, hoje em dia são baseados na mentira. Pode reparar, eles escondem a verdade, escondem dados, eles escondem a realidade. Às vezes até a imprensa mesmo, até a imprensa às vezes passam dados falsos para espalhar a mentira. Esconde a palavra de Deus, esconde os valores cristãos. A palavra de Deus só não foi proibida ainda, porque tem alguns que ainda lutam lá dentro, mas, irmãos, daqui a uns tempos vai ser proibida. Nas escolas, eu creio que já nem pode muito, né? Então, irmãos, na escola que as crianças vão para aprender a esconder a verdade, porque quando esconde a palavra, quando esconde a Bíblia, já está escondendo a verdade desde cedo nas escolas, né? Aí vem com aquela desculpa, não, o Brasil é laico, tem que ser laico, tudo bem, a gente respeita. Mas por que esconder a verdade? Por que esconder a verdade absoluta que é a palavra de Deus, né? Porque o mundo jaz no maligno. Então os governos mundiais, os governos aí de todas as nações, são baseados na mentira. Por isso que a sociedade está se destruindo cada vez mais. Quem disser que o mundo está melhorando, irmãos, não está. O mundo está piorando cada vez mais. Hoje em dia é cada vez mais censura, ditadura, cada vez mais quem fala a verdade é censurado, é caçado, é preso, é morto. Então o mundo está piorando cada vez mais. Só vai sobrar os remanescentes mesmo. Só os verdadeiros. A palavra de Deus fala, Jesus ele falou, quando o Filho do Homem vier sobre essa terra, porventura encontrará fé? Então vai ser difícil até encontrar fé nessa terra, né? Tanto que a mentira está se espalhando. Então olha só, as pessoas buscar com avidez espantosa as mensagens falsas. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 30, versículo 9 e 10. Isaías 30, versículo 9 e 10. Já lemos isso aqui várias vezes, mas vamos ler de novo. Olha só como estava o povo naquele tempo, aí os irmãos vão me dizer se hoje em dia é diferente. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Ou seja, pessoas não querem ouvir a palavra do Senhor. Sabe o que elas querem ouvir? Versículo 10, Pedro. Que dizem aos videntes, está vendo isso, Dani? Videntes aqui é os profetas, tá bom? Então era chamado de videntes também. Que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Então, videntes eram meio que anunciavam o futuro também. Entendeu? Mas não eram pessoas também de Deus. Então, o que eles pediam, irmãos? Ó, não profetizeis para nós o que é reto. Não vem com esse negócio de falar de palavra de conserto, falar da palavra de Deus, não quer saber disso, não. Dizei-nos coisas aprazíveis. O que são coisas aprazíveis? Coisas que não dão prazer. Não, eu quero ouvir uma palavra que me dá prazer. Olha, irmãos. Irmãos, nem sempre a gente tem que sentir prazer, não. Tem hora que a gente tem que sentir a tristeza mesmo. Tem que ser aquela palavra que vai cortar, que você sai assim triste. Às vezes até raiva a gente sente, né? Vem aquela exortaçãozinha. Não, por que falou isso comigo? Aí sente aquela raiva. Mas aí você vai passando assim, rapaz, mas aquilo é verdade, realmente. Quando você realmente, né, quer um conserto para a sua vida, mais cedo ou mais tarde você vai se render à palavra. Lá em Hebreus, capítulo, me ajuda aí, Sônia, que fala que a correção no primeiro momento traz tristeza. Acho que é capítulo 12. Vê isso, é capítulo 12. Sei que 12, versículo 6, ou é 6, 12, não sei. Acho que é 12, versículo 6. Hebreus, capítulo 12, se eu não me engano, versículo 6. Vai dizer o seguinte, enquanto os irmãos procuram, que a correção, no primeiro momento, ela traz tristeza. A correção, no primeiro momento, não traz alegria, irmãos, traz tristeza. Acho que é 12, se eu não me engano. 12, 6? Pode ler, missionário. Esse é qual versículo? Esse é o 6? Então lê o 12 e 11. É isso aí também, né? O Senhor corrige a quem ama, mas faz parte. E o 12 e 11? Aí, irmãos. Está dizendo o seguinte, ó, que a correção no primeiro momento não produz alegria.
A correção, no primeiro momento, realmente ela produz tristeza, você fica ali chateado. Mas depois, futuramente, ela produz fruto pacífico. O que mais? Fruto pacífico. Frutos de justiça, né? Frutos de justiça para aqueles que são exercitados por ela, pela correção. Então, quando você é exercitado pela correção, na hora, não produz alegria. Mas depois vai produzir frutos na sua vida. Frutos de justiça, frutos pacíficos. Você vai receber a correção. Então, aquele povo estava pedindo para os profetas, ó, eu não quero que profetize a verdade para mim, não. Eu quero que profetize coisas boas, mesmo que seja mentira. Olha aqui no final, ó. Coisas aprazíveis. E vede para nós enganos, né, nessa tradução aqui. E vede para nós enganos. Ou seja, profetize coisa boa, mesmo que seja mentira. Eu quero ouvir a coisa boa, mesmo que seja mentira. Irmãos, nos dias atuais também, em muitos lugares, infelizmente, é assim também. As pessoas querem ouvir algo bom, mesmo que seja mentira. Esse dia, né, entrou a irmã lá na loja da minha esposa, e ali eu fiquei observando. A irmã falou assim, ó, eu gosto de palavra assim, eu gosto da real, palavra real, eu gosto de palavra real, eu gosto de ouvir essas palavras, só que eu sei qual palavra que ela estava falando. As palavras que profetizam bênçãos, eu sei, porque eu já identifiquei. Palavras que profetizam bênçãos, palavras que profetizam coisa boa, palavra que diz que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, eu já observei. Falei, eu gosto de palavras assim, eu gosto dessas palavras. Eu não gosto de palavras enfeitadas, não. Aí eu estava ali arrumando os tênis e só pensando, né, será que palavras enfeitadas é essa que ela está falando? Eu não gosto de palavras enfeitadas, não. Se vier para o meu lado com um negócio de teologia, eu não quero saber, não. Falei, irmãos, a teologia é que nos ensina com mais profundidade o ensino da palavra. Tem pessoas que criticam a teologia. Para quem critica a teologia, eu só tenho algo a dizer. Todos conhecem o apóstolo Paulo, não conhece? Todos conhecem o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele escreveu praticamente a metade do Novo Testamento. E o apóstolo Paulo, ele é o maior teólogo que já existiu. Porque o que é a teologia, irmãos? A teologia é o estudo de Deus. A teologia é estudar com mais profundidade a palavra do Senhor, para você não ser enganado. Então as pessoas, eu não gosto de teologia. Gosto só de ficar ouvindo. Deus está dando, Deus está falando, Deus está fazendo. Não, irmãos? Então isso é muito perigoso. É claro que tem pessoas que... O problema não é a teologia. O problema é quando a pessoa usa a teologia da forma errada. Porque às vezes a pessoa usa a teologia para querer ser melhor do que as outras, né? Para falar bonito, para querer complicar tudo, para dizer que sabe mais, dizer que é mais inteligente. Mas o problema não é a teologia, o problema é a pessoa que está usando da maneira errada a palavra de Deus. Agora, a teologia é uma bênção, porque a teologia é estudo de Deus. Quando você está lendo sua Bíblia na sua casa e tentando entender, sabe o que você está fazendo? Você está fazendo teologia. Você não está em nenhum curso aí não, mas você está fazendo teologia na sua casa. É o estudo de Deus. Então não tem motivo nenhum para criticar a teologia. Já vi muitas pessoas criticando a teologia. Irmãos, só para criar divisão na igreja? Teologia é uma bênção. Os irmãos que não têm teologia também é uma bênção. Muitos são usados na intercessão, na oração, outros têm teologia. A Bíblia fala, uns são intercessores, outros são evangelistas, outros são profetas e outros são mestres. Tudo é o quê? Para somar, não é para dividir. Então quem não tem teologia, critica quem não tem. Quem não tem teologia, critica quem tem, né? E quem tem, às vezes critica quem não tem. Não é assim, irmãos. Tudo é para somar, não para dividir a igreja. Tem coisas que só dividem a igreja, infelizmente, né? Então vamos lá. Subtópico 1, e nós já vamos estar aqui avançando para o final. O profeta no Antigo Testamento. A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de um qualificativo que o identifica como tal. Mensageiros de Deus e desprezam as suas palavras e escarneceram os seus profetas, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aías, o profeta. Deus fala deles no Antigo Testamento, usando a expressão meus servos, os profetas. A maioria deles era mal vista pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Moisés. Então aqui se nós falamos, né, todos os profetas ali, Deus sempre usava um termo, meu servo, meu mensageiro, sempre era acompanhado ali de algum termo. Agora eu destaquei aqui no final, irmãos, ó, a maioria deles, a maioria dos profetas, era mal vista pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Moisés. Então a maioria dos profetas, eles eram mal vistos. A maioria dos profetas, irmãos, eles não eram aplaudidos, eles não eram amados pelas maiorias, não. Eles eram odiados. O verdadeiro profeta, ele tem poucos amigos. Sabia, irmãos? O verdadeiro profeta, ele tem poucos amigos. Porque Jesus, ele falou, assim como o mundo me odiou,
o mundo vai odiar vocês também. Irmãos, quando o mundo está nos amando, quando nós estamos agradando o mundo, alguma coisa errada tem. Porque o crente não foi chamado para agradar o mundo, não. O crente foi chamado justamente para ser odiado pelo mundo. Porque o crente vai pregar essa palavra e o mundo não quer ouvir essa palavra. Então, quando o crente é amado pelo mundo, idolatrado pelo mundo, alguma coisa errada tem. O crente veio justamente como ovelha para o matadouro, né? Então, o profeta também, ele não agrada muito não, irmãos. Profeta, ele muitas vezes vai desagradar. Isso aqui nós vemos na própria palavra do Senhor. Muitos profetas foram arrastados por carroças, outros foram cerrados no meio, morreram ali apedrejados, várias mortes, né? Acometeram ali os profetas verdadeiramente de Deus. Então nós não temos que estranhar, né? Ah, eu preguei, a pessoa ficou com raiva, eu preguei e me odiaram, eu preguei. O que importa é pregar a palavra do Senhor direcionado pelo Espírito Santo. E agradar a Deus, né? Porque às vezes se a gente tentar agradar o homem, a gente vai estar desagradando ao Senhor. Aqui continua dizendo, ó, o povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo. Jesus disse, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. A igreja experimenta ainda esse desprezo no mundo inteiro. Então Jesus estava explicando assim, ó, se vocês fossem do mundo, o mundo ia amar vocês. Mas como eu tirei vocês do mundo, agora o mundo vai odiar vocês. Por isso que muitas vezes a pessoa fala, esses crentes só querem ser. Né? A gente só quer ser mesmo, ser salvo, ser liberto, ser santificado, né? Ser curado. Então nós não podemos nos importar e nem parar por isso, né? Muitas vezes assim eu paro para pensar, Deus, a gente tem que pregar a palavra, né? A gente não pode mudar a palavra. A gente não pode pregar coisas da nossa cabeça, do nosso coração, ou mudar a palavra para agradar o ser humano, não. Porque o que as pessoas querem que a gente prega? Quer que a gente comece a pregar? Não, precisa ter compromisso com Deus, não. Não, você não precisa buscar a Deus, não precisa orar, não precisa ler a Bíblia, não precisa ir para os cultos. Não, pode ficar em casa mesmo. Não, nós não vamos pregar isso. Nós vamos pregar o que a Bíblia verdadeiramente nos ensina. E às vezes é estranho. Ué, Deus, eu preguei o que o Senhor ensinou, eu preguei o que o Senhor ensina. A pessoa não recebeu bem. Então temos que analisar, né? Estamos recebendo bem a verdade, nós estamos rejeitando a verdade ou recebendo a verdade? Então vamos aqui para o tópico 2. Tópico 2. Os portadores de mensagens falsas. Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Eles se posicionam como porta-vozes de Deus e se apresentam como enviados por Deus. Yahvé não os enviou, e a mensagem que eles anunciam ao povo é adivinhação mentirosa. Isso porque eles desencaminhavam o povo com notícias falsas, não somente sobre a verdade de Yahvé, mas também sobre os assuntos políticos, militares e administrativos da nação. Essa mensagem desestruturava toda a sociedade, como as mensagens falsas de hoje. Glória a Deus, glória a Deus. A mentira é o oposto. Ih, Pedro, pode botar pilha aqui nesse outro aqui, que acho que não vai aguentar até o fim, não. Bota aqui. Esses microfones que eu comprei são até bons, mas parece que eles não aguentam muita carga, não. Então, voltando aqui, irmãos. A mentira é o oposto da verdade. Trata-se da prática do engano, da falsidade e da traição. No contexto bíblico, a mentira vai além da prática intelectual da desonestidade. É uma distorção do verdadeiro eu e da nossa relação com Deus e o próximo. Então, como eu falei da mentira, eu quero destacar só o comecinho aqui, ó, comecinho do texto que diz aqui, ó. Eles se posicionam, os falsos profetas, irmãos, ó. Eles se posicionam como porta-vozes de Deus. Glória a Deus. Eles se posicionam como porta-vozes de Deus e se apresentam como enviados de Deus. Os falsos profetas se apresentam como porta-vozes de Deus. Irmãos, falsos profetas, muitos deles, eles até se autoconsagram. Já viu aquelas pessoas que se autoconsagram? A pessoa muitas vezes não tem nenhum pastor, não é submissa a pastor nenhum, não tem uma congregação, não tem um ministério, ou saiu de algum ministério e ela mesma se autoconsagra. Ah, agora eu vou ser pastor. Não, pastor está pouco, agora eu vou ser apóstolo. Não, apóstolo não quero ser mais não, agora eu vou ser bispo. Mas a pessoa mesmo se chama disso, né? Porque, irmãos, o que é um bispo? Bispo é o pastor dos pastores. Bispo é quando existe várias congregações com vários pastores, aí existe um bispo.
Que o bispo é como se fosse ali o coordenador de todos os outros pastores. Esse é um bispo. Hoje em dia qualquer um quer ser chamado de bispo e não sabe nem o que é um bispo, né? Então os primeiros bispos, né? A Bíblia fala de presbítero na igreja primitiva. Os primeiros que foram levantados na igreja foram levantados desde o tempo de Jesus. Jesus escolheu os discípulos, os apóstolos, e os apóstolos foram ali o quê? Colocando as mãos e ungindo. E aí veio de geração em geração, ó, coloca a mão e unge, coloca a mão e unge. Mas eu não posso colocar minha mão na minha própria cabeça e falar, eu me consagro agora a bispo. Não posso, irmãos. Então, se aqui na igreja não tem ninguém acima de mim, aqui não tem bispo, né? Aqui na igreja só é um ministério só, por enquanto. Então, se aqui não tem um bispo, eu vou ser pastor, continuar sendo pastor. Não posso falar, vamos, irmãos, participar da minha consagração no domingo. Aí eu ajoelho e eu mesmo, agora eu me consagro a pastor. Não pode, irmãos. Então, sempre tem que ter alguém para colocar as mãos. Não é, pastor Evaldo? Sempre tem que ter alguém para... No Novo Testamento é só olhar. Eles oravam, jejuavam e impunham as mãos. Oravam e estavam ali, ó, você está consagrado. São pessoas que têm autoridade de Deus para consagrar outras pessoas. Porque a responsabilidade é muito grande. Então, às vezes você vê a vida da pessoa destruída e a pessoa dizendo que é apóstolo, que é bispo, e está em juízo, né, irmãos? Está correndo o risco aí do juízo de Deus. Vamos lá, subtópico 3. A ira de Deus contra os falsos profetas. A sentença contra eles vinha desde Moisés. Falar em nome de Yahvé sem que ele tivesse autorizado era crime. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas. Eles não tinham medo, irmãos. Porque se sentiam favorecidos pelos governantes. Eles contavam com a proteção do Estado, pois seus discursos agradavam às autoridades e à maior parte do povo, e às vezes eram até mesmo encomendados pela corte. Na época, eram funcionários públicos. Os discípulos desses falsos profetas e falsos doutores ainda estão por aí, desencaminhando o povo e disseminando heresias. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem nas igrejas. Olha, irmãos, então, é muito forte, né? Os falsos profetas, eles não tinham medo, eles se tinham protegido. Por quê? Porque o homem protegia eles, as autoridades. Então, eles agradavam os homens, mas desagradavam a Deus. E eles achavam que estavam protegidos porque estavam agradando aos homens. Tinha até temor dos homens, mas não tinha temor de Deus, né? E a Bíblia fala, não tema aquele que só pode matar o corpo. Tema aquele que, além de matar o corpo, ainda pode lançar a alma no inferno. É a Bíblia que fala, Mateus 10, versículo 48. Então, esses falsos profetas, eles não ficaram impunes. É muito importante dizer isso. Esses falsos profetas, eles não ficaram impunes. Olha o que diz aqui em Ezequiel, capítulo 13, versículo 28, para encerrar. Coloca aí, Pedro. Ezequiel, capítulo 13, versículo 23. Versículo 23. Diz assim, ó. Portanto, não vereis mais vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo da vossa mão, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha, o juízo de Deus sobre os falsos profetas ocorreu. Ocorreu o juízo de Deus sobre os falsos profetas. Agora, uma pergunta que eu tenho para encerrar aqui. Se o juízo de Deus ocorreu naquela época, o juízo de Deus não vai ocorrer agora também, irmãos? Vai ocorrer. Porque às vezes a gente pensa, nossa, meu Deus, esse falso profeta está enganando tanta gente aí e continua profetizando. Vai chegar o dia do juízo de Deus, se não houver o arrependimento. Então, para concluir essa lição, vamos aqui para a conclusão. O apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso, como aconteceu em Israel, entre os profetas, e isso haveria de acontecer também na igreja. O boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é associação com o ímpio para se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem também terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. Divulgar uma mensagem falsa. Se até no mundo dá problema, imagine no mundo espiritual, irmãos. Divulgar uma mensagem que Deus não falou. Se você divulgar um boato, uma mensagem falsa, você pode ser processado, acabar na justiça, né? Agora imagine divulgar uma mensagem falsa que não é de Deus. Como que não vai ser o juízo, né? E o crente, ele não trabalha com boato. O crente, ele trabalha com fatos e não com boatos. Amém, irmãos? Amém? Essa foi a lição de hoje, né? A próxima lição é lição número 6, a justiça de Deus.